Eu quero louvar a Deus por mais uma vez estar aqui, né? Para mim é um privilégio poder servir. Segundo Samuel, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 9. Eu vou estar compartilhando com os irmãos no versículo 6, que eu tive a honra de ministrar no último culto da igreja nossa, e Deus me deu essa palavra, eu vou compartilhar aqui com os irmãos, que também nesse ano será o último que eu vou participar com os irmãos, né? Tem aí a correria da igreja. Hoje nós já estivemos aqui em casa fazendo muita coisa, amanhã muita coisa, e também estamos preparando a casa, né, para receber a irmã Jússi. Em nome de Jesus, a semana que vem ela vai estar vindo aqui para o estado do Goiás, né? E aí nós estamos nessa correria. Amados, versículo 9, versículo 6. Especificamente a parte C, mas eu vou estar lendo todo o versículo. E vindo Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou e disse: Mefimosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. Né? Graças a Deus nós já oramos e o Senhor conduz essa palavra. Esse texto ele veio para nós nesse momento de agradecer de uma forma ou outra, de gratidão, mas também vem nos ensinar a ter uma aliança perfeita, a se aliançar com a pessoa certa, a estar no momento certo com alianças firmadas no Senhor. E quando eu leio o texto, vai falar uma história de Davi e seu amigo Jonatas, que é uma história muito conhecida, uma história que todo mundo conhece. Quem lê a Bíblia sabe que Davi, no começo da sua jornada, ele fez uma aliança, e algumas versões fala pacto, só que eu gosto mais de trazer para essa versão aliança. E quando Davi ele é protegido pelo seu amigo Jonatas, mas também quando Davi chega no patamar, no lugar onde ele estava, não era patamar a forma que eu queria falar, no lugar desejado pelo Senhor, Jonatas só faz um pedido a Davi, que ele lembrasse da descendência, que Davi se lembrasse da descendência dele. E todo o texto nós vamos olhar que Davi, em todos os momentos, ele poderia exterminar. Davi teve momentos que ele teve sozinho na caverna com Saul. Davi teve momentos que o Senhor entregou ali a que proporcionou. Mas o Davi, ele lembrava que a unção que estava sobre Saul era uma unção de Deus. E que no ungido de Deus não se toca, independente de qualquer situação, independente de qualquer momento. E eu tenho aprendido muito, Eline, que a aliança, quando ela é verdadeira, ela permanece. Ela é firmada, ela é visível. Ela é uma aliança, irmã Célia, que a gente não precisa estar junto todo momento. Nós não precisamos estar nos falando todo dia, mas nós nos lembramos quando estamos orando. Nós nos lembramos quando um grita socorro. E eu acho muito interessante, amados irmãos, que quando nós vamos olhar para essa aliança, nós vamos ver um convívio com Deus, algo que o Senhor trouxe. Eu estou sem o meu negocinho aqui do celular, e aí está dando reflexo, por isso que está difícil para mim, por causa do óculos. Mas amém, tudo nós vamos dando graça. Quando eu olho o texto, eu vou vendo Davi, ele alcançando os benefícios do Senhor, chegando aonde Deus tinha determinado para ele, só que Davi, ele não se esqueceu, Davi, ele não se engrandeceu, Davi sabia que era pela misericórdia do Senhor que ele estava ali, e que aquela aliança foi feita no momento em que Davi necessitava, Jonatas vinha ali, contava o que o pai estava armando, o que ele estava tramando para matar Davi, mandava Davi se cuidar. Então nós precisamos atentar que vale muito mais uma aliança perfeita,
amados irmãos, do que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, conexões que não são verdadeiras, alianças que não são verdadeiras. Nós vamos olhar, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, lá no versículo 1, chegando aqui no versículo 3, do mesmo capítulo, você vai ver Davi chamando a Ziba e perguntando se havia alguém da linhagem de Saul. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós já tivemos aqui um pequeno culto aqui em casa hoje, a garganta não está muito boa, mas em tudo nós damos graça. Queridos, nós vamos ver Davi perguntando, querendo ter o encontro, querendo suprir ou se responsabilizar pela promessa, por algo que ele prometeu. Sabe o que falta na nossa vida? Aliançar de verdade, defender de verdade, estar de verdade, saber que não é só no momento de dor, mas também de alegria, não é só no momento de alegria, mas também no momento de dor. Nós vamos olhar, nós vamos ver, e quando ele manda chamar Ziba, Ziba vem com aquela notícia que muitos trazem ao nosso respeito, ao meu, ao teu respeito. Não é ninguém, não vai dar certo. Não, já morreu, tá lá atrás, está lá na terra do esquecimento. Quantos, ao referirmos das promessas na nossa vida, não olha para a situação que nós vivenciamos, não olha para o estado que nós passamos. Hoje até compartilhei com as irmãs algo que eu vivenciei na sexta-feira, e eu falo, meu Deus, como que o ser humano está fora de visão, como é que o ser humano não está aliançado, não está convicto da chamada, não vê o que o Senhor tem, porque quando Deus te separa, minha querida, quando Deus te escolhe para algo, não tem nada nessa terra que vai impedir, aleluia, as promessas do Senhor acontecer. Talvez você está no final do ano e você olha com seus olhos físicos e não consegue enxergar, mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nessa noite. O crente, ele anda por fé e não por vista. O crente, ele persevera, ele acredita que independente da situação, o Deus provedor, o Deus zelador, aleluia, o Deus que vai, o Jeová Rafá, o Elohim está sempre presente na nossa vida. Nós precisamos atentar para isso. Quando Ziba chega até Davi, oh meu Deus, Ziba dá aquela notícia, tem sim, mas está aleijado de ambos os pés, lá em Lodebar. Ei, escute, a nossa aliança é tão firmada com Deus, que Lodebar, ela é terra só para nós passar por ela. Lodebar não é terra para nós permanecermos nela. Lodebar é algo para nós extrairmos experiências com o Senhor. Então, no tempo da espera, seja grata a Deus. No tempo que o Senhor tem te separado, ainda que você não consiga ver, ainda que os vendavais cheguem, mas não deixa Ziba qualquer terminar com a sua história. Não deixe ninguém, irmã Andressa, contar aquilo que ninguém sabe sobre a tua vida, porque quando nós temos a certeza de quem nós somos diante de Deus, o Ziba que sai falando sobre nós não importa. Aleluia! Quando nós temos convicção de quem é Deus na nossa vida, o Ziba vai falar, tá aleijado, tá lá em Lodebar, mas o Senhor não se esqueceu. Oh, caramanto que fácil. Quando eu leio o texto, eu vou vendo o Senhor ensinando no versículo 3 e o Davi perguntando, mas no versículo 4, e disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar, terra de sofrimento. Eu vejo ali Ziba tentando dizer, não, Davi, para que ir lá, meu rei? Tá longe, tá esquecido. Sim, muitas das vezes eu tenho uma palavra de esperança para nós nesses últimos dias do ano. Não aconteceu, Rosilene, não está acontecendo. Calma teu coração. Jesus não trabalha no teu tempo. Aquieta tua alma. Jesus trabalha no tempo dele, o relógio dele não é igual a nosso, por isso que ele tem a nossa vida na palma da mão dele. Uma ordem tudo muda, uma história tudo muda. Nós precisamos entender e fazer a aliança
nos aliançar com quem quer sentar na mesa de verdade com nós, com quem quer permanecer na mesa, quer ser leal, ai, aleluia, quer estar leal conosco. Nós precisamos entender que a mesa preparada já estava. Davi já sabia do que ele ia fazer. Precisava Ziba detalhar como é que estava Mefimosete? Precisava Ziba dizer a cidade que Mefimosete estava, o povoado que Mefimosete estava? Meu querido, esses, são aqueles que não se alianciam com nós de verdade. Esses são aqueles que têm aliança trincada, rachada, não tem brilho, quer crescer em cima das pessoas, quer fazer em cima das pessoas. Ziba olha e Davi só fala assim, manda buscar. Eu acho muito lindo, Eline, quando Davi manda Ziba buscar Mefimosete. Eu acredito que esse Ziba ele foi confrontado. Peraí, mas está lá no esquecimento, está lá aleijado. O que o rei quer? Tem linhagem, aleluia, tem promessa, tem aliança feita, tem escolhido, separado, pode estar longe, mas uma hora vai ter que voltar. Nós precisamos atentar para isso. Nós vamos ver dentro do versículo 6 que quando Mefimosete chega, ele se sente um cão trapilho, ele se sente porque ele estava sujo. Todo mundo se esqueceu. Ninguém foi buscar, ninguém foi lembrar, ninguém mandou recado, passou um WhatsApp. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos que alguém só pergunte como é que nós estamos? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos que alguém só fale, lembrei de você na madrugada, no amanhecer, no anoitecer, orei por você em sua casa. Quantas vezes nós precisamos que alguém só segure nas nossas mãos e diga, prossiga, porque vai dar tudo certo, aleluia. Nós precisamos ter autoridade de Deus para afastar essas pessoas de nós, não ter aliança com quem não quer nada, não quer ter situação de vida, mudança de vida. Nós precisamos criar essa coragem em nós primeiro, para que o Senhor venha fazer. Quando Mefimosete chega, ele pergunta, logo de cara ele diz, eis aqui o teu servo, porque ele sabia que aquele lugar ali, irmãos, era dele de direito, mas ele precisava respeitar, era dele por linhagem, mas ele precisava, porque filho do Saul era príncipe, ia virar rei, e ele como filho de Jonatas virava príncipe e depois virava rei, todo mundo conhece, e nós precisamos atentar para isso. Por isso, Deus tem essa palavra de reflexão para a nossa vida nesse final de ano. Qual é a mesa que você tem sentado? O que é que você tem feito para se aliançar com pessoas corretas, certas, que vai te defender quando você não está, que vai te defender quando você está, que vai falar sobre você, que vai indicar teu nome, que vai falar alguma coisa ao teu respeito. Qual é o lugar? Qual é a aliança? O que você tem feito? Nessa noite, Deus tem essa palavra para a nossa vida. Quando ele manda buscar, o Davi, ele lembra das promessas que ele fez. E ele olha para esse próprio Ziba, lá no versículo 9, do versículo 8 a seguir, você vai ver ele olhando para esse Ziba e mostrando para ele que Davi sabia o que estava fazendo. Quando nós andamos na direção do Senhor, nós não precisamos ser direcionados pelo homem. Ainda que o homem queira mudar o percurso, ainda que o homem diga que não, ainda que diga que a sua história acabou, a última palavra, recebe em nome de Jesus, a última palavra do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, é do Senhor. E a palavra dele não vai ficar em vão. O Senhor te prometeu. A promessa está feita, então agarra, se aliança, corra atrás, providencia logo, entra para o gozo, entra para as promessas. Aí nós olhamos, nós vamos ver o Ziba entendendo
que o propósito que Deus tinha não era só porque, não era porque Davi, ele servia o Senhor de verdade. Era porque Davi, irmã Célia, era verdadeiro, porque ele sabia que tudo que aconteceu na vida dele é porque ele teve uma história com Deus lá atrás. Ele continuava tendo história com Deus aqui na frente, e ele precisava construir uma história com Deus lá no futuro. Ei, Jesus já sabe quem você era, ele conhece a sua história atual, hoje ele está esperando que você permita que ele escreva a tua história. Por isso que às vezes você vai receber notícia pelo WhatsApp, dizendo do irmão A, da irmã B, quem nunca recebeu? Só que tem um porém, querido, quando Deus nos promete, não tem homem que impeça a promessa de Deus acontecer. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus tem as mãos dele. Por isso, Ziba, vai lá e prepara tudo, porque Davi fala, olha, eu quero devolver tudo que era dele de direito. Tu, aleluia, tudo que era da sua linhagem, estou devolvendo. Sabe por quê? Porque não tinha como. Você lembra quando Davi tentou vestir as armaduras de Saul? Deu certo esse negócio? Não deu certo, sabe por quê? Porque a linhagem, o que Deus separou para Saul, o propósito que Deus tinha para Saul, era de Saul, não era de Davi. Nós precisamos entender que quando Saul, ele vai fazer tudo aquilo que desagrada o Senhor vai construir uma história, um legado para Davi. Não porque, não. Era porque Davi estava ali segundo o propósito. Davi estava ali na posição. Eu não sei o que é que você passou durante esse ano. Nem tão pouco, talvez, nós nos falamos durante o ano. Mas uma coisa eu sei, que tem uma mesa preparada para nós. Uma coisa eu sei, que existe um céu preparado para nós. E para isso nós precisamos ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Para isso nós precisamos quebrar os pactos que o mundo oferece. Para isso nós precisamos dizer não, eu rejeito, eu não quero. É para isso que nós precisamos. É por isso que nós precisamos. Sabe por quê? Porque nós vamos ver a fidelidade do Senhor. Estava lá em Lodebar, estava esquecido, estava desamparado, estava sujo, estava aleijado, estava todo trapilho. Mefimosete não nasceu aleijado. Vocês precisam entender que na circunstância da vida, o que vem contra nós é para nos derrubar, mas maior é aquele que vive em nós, maior é aquele que tem escrito a nossa história, aleluia, maior é aquele que nos guarda de dia e noite, maior é aquele que sonda os nossos pensamentos, maior é aquele que te fez uma promessa. Oh, aleluia! Quando ele chega, eu acho interessante, eu até estava explicando lá na igreja, que como Mefimosete, Deus trabalha conforme o tempo dele, a necessidade dele, as causas dele. Ele sabe o que você precisa aí no teu lar, no seu estado, na sua cidade. Ele sabe, mas ele está esperando que você fale com ele. Você tem falado com Deus? Você tem estado com aliança firme com Deus? Então espere, que Deus sabe, ele sabe como trabalhar. Nós vamos olhar e nós vamos ver, a mesa já estava posta. Naquele tempo, irmã Eline, não existia cadeira, não existia banco. Nós vamos olhar que eles sentavam inclinado, e nós vamos ver que a postura, a posição que Mefimosete estava, não impediu que ele se assentasse na mesa. A posição aleijado, a posição trapilho, a posição lá em Lodebar, a posição de esquecido. Sabe por quê, querido? Quem mandou buscar foi o Senhor, aleluia. Eu vou falar de novo para que você entenda. Saia dessa terra que não te pertence, saia desse esquecimento, saia dessa dor, saia desse vitimismo, saia dessas dores que não é sua. Queira viver o novo de Deus, conquistar as coisas novas do Senhor. Ele senta à mesa e Davi devolve tudo. Lá no versículo 11 vai nos falar que Davi devolve
tudo que era dele de direito. Sabe por quê? Porque existia uma aliança. Sabe por quê? Porque existia fidelidade em amizade. Ah, lamantoquei, alabácia. Nós precisamos entender isso nessa noite. Final do ano, o ano se acabou e nós ficamos frustrados, pegamos propósitos, não conseguimos executar, não lemos Bíblia, não oramos, não fomos por ciclo de oração, fomos pouco à igreja e queremos estar forte. Mas nessa noite Jesus está dizendo: faça aliança. Refaça a aliança, prepara a aliança, use a aliança, ai, aleluia, para que você venha viver o novo de Deus e com Deus. Sabe por quê? Nós precisamos entender que o Senhor não vai trabalhar em coisas por nós. O Senhor tem coisas que Ele não vai fazer. Ele permite que eu e você possamos acordar, lutar cedo e trabalhar, conquistar, orar e esperar em Deus pelas providências. Saber que Ele é Deus da fidelidade. E isso vai acontecer com nós, porque nós vamos olhar e vamos ver o Senhor agindo. Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. Será que você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você não executou tudo aquilo que Deus mandou durante um ano? E por que fazemos promessas para o Senhor que não vamos cumprir? Por que fazemos essas promessas que sabemos nós que nós não vamos cumprir? Eu confesso aos irmãos que esse ano foi o ano que o Senhor cuidou de mim. Esse ano foi o ano que o Senhor cuidou da minha casa. Esse ano foi o ano que Deus nos guardou. Ai. Foi o ano que o Senhor providenciou o pão, o azeite, mostrou a fidelidade. Foi o ano que o Senhor preparou para nos fortalecer. Aleluia! Que você possa não começar um ano novo, mas que você possa ser novo na presença de Deus. Que você possa fazer de novo tudo aquilo. É aquela frase que acho que foi a Eline que postou agora, eu tinha lido também, depois eu até esqueci, mas eu não sei qual das... Eu acho que foi a Eline que postou agora nos status, né? O que adianta? O que adianta nós queremos roupa nova? É bom, irmã, quem não gosta? Sapato novo. Ah, quem não gosta? Eu até estava falando para os irmãos, para aqui em casa, que eu guardei um sapato para me usar hoje e ele não serviu. Ai, Jesus, para mim usar. Eu falo, só acontece com crente, meu Deus, só acontece com crente. Mas nós precisamos entender, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem cuidado para nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem provisão para nós. Deus sabe como trabalhar. Por isso que quando Mefimosete ele volta, ele não volta para trás para Lodebar, ele permanece na linhagem. Ele permanece no lugar dele, ele permanece na mesa, porque havia uma promessa, havia uma aliança. Já estou terminando. Eu quero só te dizer isso. Aliança. Está aliançado. A aliança tem sido verdadeira, pois quando ela é verdadeira, ela não racha, ela não trinca, ela não quebra. Passe o ano que passar, passe o tempo que passar, ela permanece. Então eu termino aqui com o versículo a qual eu li a parte C. Eis aqui teu servo. Eis aqui a tua serva. Eis aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aliançados com Deus, nós precisamos atentar que já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não faço mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor na nossa vida. Amém? Que nós possamos nessa noite estar parando e refletindo que a terra de esquecimento, eu não posso permanecer lá. Até me mandaram para lá. Até disseram que eu estava lá.
Até falaram que o meu nome acabou. Até dizer não tem mais comunhão. Acabou-se tudo. Mas o Senhor estava lá conosco. O Senhor estava lá comigo. Me deixaram aleijado de ambos os pés. Olha lá se as mãos também. Mas o Senhor nos sustentou. Dá para respirar aí na sua casa? Respira. Dá para respirar? Dá para puxar o ar e falar uma palavra para Deus aí? Dá para agradecer Jesus no teu lar? Nós temos um trabalho, Jesus na minha casa. Aleluia! Dá para agradecer esse Jesus que está na nossa casa? Então eu finalizo aqui com a parte C desse mesmo versículo. Eis aqui a tua serva. Que o Espírito de Deus ele complete essa palavra. Que nós possamos valorizar as alianças que o Senhor nos deu. De vez em quando nós temos que polir a aliança. Quem já viu que a aliança guarda tanta sujeira? É simples. Uma simples pasta de dente. Você passa ali, começa a esfregar, esfrega, esfrega, e você vai ver o tanto de sujeira que sai. Por isso que ela precisa ser verdadeira. Alamanto que as. Porque a aliança, ela não pode estar suja. A aliança não pode, ela tem que estar limpa, ela tem que estar purificada. Ela tem que estar santa. Por isso que nós precisamos estar conforme a vontade do Senhor. Manda chamar. Devolve tudo. É hoje essa palavra que o Senhor está dizendo para mim e para você. Tudo que é nosso vai vir para nós, para a glória e honra do Senhor, porque Deus nos fez uma promessa. Quantos creem? E já devolvo de quem é de direito.